A Venezuela tem mais eleição no que o Brasil, conceito de democracia é relativo, elogios ao ditador morto Fidel Castro. Temas para comentário do professor Marco Antônio Villa aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Bom dia, professor. Bom dia, Colombo. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Bem, são tantas coisas, né, que o Lula disse. Foi um dia, para ser educado, no mínimo infeliz, de declarações do presidente da República. Infeliz por quê? Por muitas afirmações absolutamente equivocadas e algumas muito graves. Então, primeiro, não é verdade que na Venezuela tem mais eleições no Brasil, do que no Brasil. Basta contar as eleições que teve nas 2 últimas décadas na Venezuela e nas 2 últimas décadas no Brasil. Segundo, a qualidade das eleições. Eleições, e você destacou, é a paridade de armas, é as mesmas condições que você dá ao governo, à oposição, à direita, ao centro, à esquerda, em condições de igualdade, que possa disputar o voto dos seus eleitores. E todo mundo sabe, não é novidade, que isso não ocorre na Venezuela há algum tempo, inclusive com a redivisão dos distritos, com as pressões das milícias chavistas e etc, etc, etc. Portanto, a afirmação não condiz com a verdade. O elogio a Fidel Castro, se fosse em 1960, quando Fidel Castro esteve até no Brasil, aqui no Hotel Jaraguá, e participou de um programa chamado Esta é a Sua Vida, que nasceu aqui com Carlos Coimbra. Toda essa história de contar a vida, você sabe que na televisão nada se cria, tudo se copia, já dizia o Chacrinha, né? Nasceu com o Carlos Coimbra, na TV Tupi. Ele fez Esta é a Sua Vida. Tem até no Hotel Jaraguá, no centro da cidade, uma foto do Fidel Castro lá em 60. Em 1960, quando Jânio Quadros, junto com Afonso Arinos, antes de tomar posse na presidência, visitou Cuba, era uma coisa, porque imaginava-se que a Revolução Cubana era uma revolução democrática, popular, contra uma ditadura de Fulgêncio Batista. 2 anos depois, viu-se que não era nada disso e ela caminhou para um regime comunista. Muitos dos que apoiaram fora de Cuba começaram a criticar escritores, grandes escritores, muitos abandonaram, e a perseguição em Cuba, quando milhões acabaram abandonando o país. Portanto, fazer um elogio de Fidel Castro em 2023, depois de tudo que nós sabemos da ditadura castrista, é um gravíssimo erro e que, na verdade, não traz ao Lula nenhum realce internacional. Primeiro, pelo contrário, porque todo mundo sabe que foi a ditadura e que é a ditadura cubana mais longeva da história da América Latina. E, por outro lado, internamente o afasta de setores democráticos republicanos. Ele disse depois que falou da democracia relativa, expressão que ficou consagrada aqui no quinquênio Ernesto Geisel, quando em certo momento, num dos seus discursos, Ernesto Geisel, que tem importância na nossa história, na política de distensão lenta, gradual, segura, falou em democracia relativa. E todo mundo de oposição do antigo MDB, que só havia 2 partidos, Arena e MDB, né, fez críticas severas a esse conceito, entre aspas, que inexiste, de democracia relativa. Democracia ou é democracia ou não é democracia desde Atenas, né? Então, outro grave equívoco do presidente da República. Ele disse, começou a falar em Chaves. A maior parte da população brasileira, os 33 milhões que passam fome e os 110 milhões que passam necessidades alimentares todo dia, imagina que o Chaves é aquele da TV, sabe? Amigo do Kiko, tem a Dona Florinda, o Seu Madruga, a Bruxa do 71. A maior parte da população, Lula, e é inacreditável que se deve estar vivendo numa bolha, nem sabe quem é o Chaves. Tá? Então, quando você começa a fazer elogio ao Chaves, já é um problema que ninguém sabe do que você está falando. E segundo, não é possível eleger alguém que levou a Venezuela da democracia, com todos os defeitos que tinha, desde 1958, tinha sucessões regulares, 62, 66, 70, etc., para a ditadura. Então, isso tem de ser também lembrado. E, por fim, para não ser muito longo, a relação que ele faz entre ser chamado de comunista e os outros de nazista é de um desconhecimento histórico muito grande, né? Essa contradição, comunismo, nazismo, que esteve presente na Alemanha pré-1933, antes do Hitler
assumiu o poder foi que abriu o caminho para o nazismo, quando os comunistas chamavam a social-democracia de social-fascista. E isso abriu o caminho depois para que o Hitler tomasse o poder em final de janeiro de 1933 e com tudo o que aconteceu depois. Portanto, ele precisa entender as questões conceituais. O comunismo é uma coisa, e a Europa Oriental, a União Soviética conheceu isso, o Vietnã, estou usando no passado, né? E no presente, ainda a Coreia do Norte e Cuba, e um outro aí que sobrou desse momento histórico do século XX. E socialismo, a social-democracia, é outra coisa que não tem nada a ver com o comunismo. E a questão do nazifascismo é outra história. Portanto, foi de uma infelicidade muito grande, o que mostra, e por fim, desculpe a extensão do comentário, que é uma questão que tem que estar na minha cabeça, porque eu acompanho o Lula desde quando ele foi eleito presidente do sindicato em 75. Porque eu sou a minha família de São Bernardo do Campo. O conheci em 77. Ele tinha bigode, estive lá no sindicato conversando com ele, foi muito tempo. A impressão que dá é que ele está fora do mundo. Ele não entendeu que 2023 não é 2003, que o Brasil é outro, o mundo é outro, e o Brasil precisa de uma outra, não só de uma outra visão de mundo, um outro tipo de discurso. Saber que o último quadrênio presidencial colocou em risco as nossas instituições. E nada desculpa a fala dele em relação ao quadrênio presidencial. Então não é porque tivemos aquela tragédia no passado recente que é possível desculpar tudo que o Lula faz. Então foi um dia absolutamente infeliz em que ele fez um culto justamente ao oposto do que determina a Constituição. Ele fez um culto à democracia, à falta de liberdade, e quando nós lutamos tanto, e ele fez parte até do movimento Diretas Já, para eleger o presidente, para termos uma Assembleia Constituinte e uma Constituição. Pena que foi um dia muito ruim. Espero que daqui para frente ele não repita esses graves erros, porque certamente haverá consequências políticas, né, se ele continuar repetindo isso, tanto internamente como externamente. Professor, queria perguntar ao senhor o seguinte: durante a campanha eleitoral, o presidente Lula, é claro, era uma campanha eleitoral, né? Ele despertou em possíveis aliados a percepção de que ele faria um governo diferente, um governo para restabelecer a normalidade do processo democrático aqui, e colocou as coisas nos seguintes termos: olha, quem está comigo está com a democracia, quem não está comigo está colocando em risco, em jogo, a democracia. Ele começa o mandato recebendo Nicolás Maduro aqui no Brasil, dando uma série de declarações. Não é a primeira vez que ele fala assim, né? Indo ao Foro de São Paulo, o que ele provavelmente em outro momento de outros mandatos teria evitado. Por que ele está executando o mandato de maneira tão diferente em relação àquilo que ele prometeu fazer? Que era pacificar o país, conversar com todo mundo, trazer todo mundo para restabelecer o processo democrático. Como restabelecer o processo democrático relativizando a ditadura da Venezuela? Professor, por que há essa contrariedade entre o dito e o feito? Não, é perfeito o que você colocou. Essa é uma das perguntas que fica aqui, que eu fico pensando para tentar, afinal, o objetivo da nossa carreira, eu fiquei tantos anos na universidade, era ter um problema, levantar hipóteses e buscar responder, ver se as hipóteses respondiam ao objeto de estudo. Você tem toda a razão. No primeiro governo e no segundo governo, ele não iria ao Foro de São Paulo. Não iria. Nós imaginávamos, quer dizer, a conjuntura, e ele deu esse recado no processo eleitoral do ano passado, que ele era civilização e o então presidente é a barbárie. Para lembrar uma passagem de um clássico da América Latina, Domingos Sarmiento, provavelmente o maior presidente da Argentina, um dos maiores presidentes da Argentina, porque eu sei que tem a figura do Perón, que tem todo um outro mito, mas Sarmiento é do século XIX, um intelectual, né? Está lá enterrado no cemitério La Recoleta. Tem um livro dele justamente discutindo essa questão, né, da civilização barbárie na América Latina, que é o maior clássico do século XIX. O Lula dizia isso: nós estamos aqui do lado era uma frente ampla democrática, né? Ou seja, um conjunto amplo de partidos, não era só o PT, né? E o meu governo vai ser assim. Pá, perfeito. Tanto que o Flávio Dino é do PSB e Simone Tebet do MDB. Porém, contudo, todavia, as declarações sucessivas que ele dá, que é uma coisa receber um chefe de Estado, tá num evento sul-americano, tem um chefe de Estado. Aí tudo bem, não tem jeito.
Outra coisa é você ir numa reunião como essa e externar esse tipo de pensamento que joga água no moinho do extremismo, fortalece o antagonismo existente no Brasil e um antagonismo, Colombo, sem ideias. O que nós precisamos discutir são as questões econômicas e sociais do país. Essa é a grande discussão, é o grande debate que o Brasil precisa. Quando o Lula faz afirmações como essa, ele desvia do eixo da discussão e joga água no moinho do extremismo, ou seja, nós voltamos até aquela história, comunismo, nazismo. É democracia, liberdade. O Lula é comunista. Vão pegar sua casa e dividir em várias partes. Cada quarto vai ficar com um. Aí vem toda aquela indústria de fake news. O Lula não tem, por fim, uma coisa que eu já falei aqui, falei para alguns amigos, inclusive essa semana. O filme Entre Atos, para mim, é revelador. É um documentário brilhante de João Moreira Salles, 2002, que acompanha a campanha de 2002, há 20 anos atrás. Se você olhar o entorno da liderança que está com Lula, nenhuma delas, sem exagero, o Colombo está hoje, 20 anos depois. Independente de se eles foram condenados ou não, estou tirando isso, eram pessoas que falavam à altura com ele. Na mesma altura dizia, Lula, isso aqui é bobagem que você está dizendo. Lula, não fale isso. Hoje não tem ninguém que diga isso, né? As pessoas, inclusive, incentivam falas como essa. E há outras questões que eu não quero hoje falar aqui, um dia nós poderemos até falar, de pessoas que estão muito próximas a ele, que a leitura que eu tenho de pessoas de Brasília, quarta-feira estive falando bastante sobre isso, que me dão informações absolutamente negativas de algumas pessoas que estão próximas, mas inferiores politicamente a ele, e que o influenciam de forma negativa. Se o Lula tem de cair na real, para falar uma linguagem popular, priorizar o Brasil, as grandes questões, retirar essa questão ideológica pobre, que essa discussão aí da Folha de São Paulo é de uma pobreza intelectual absoluta, e discutir as questões centrais do Brasil. O Brasil quer o Lula de 2003, presumo. O Brasil não quer o Lula de 2023.